segurança ambiental e o doutorado em educação. O meu mestrado ele foi voltado até para a área frigorífica, foi o aproveitamento do conteúdo ruminal bovino como combustível de caldeira, que é o capim que está no posto de boi, né? Então, a gente fez um trabalho bacana também. E estamos aí, um outro item, né? 24 anos que eu trabalhei no Frisa, frigorífico do doce, envolvendo principalmente a parte de caldeiras. Entendeu? Então, quando o professor Alexandre falou qualidade, aquela coisa toda, eu voltei naquilo, eu falei, rapaz, você pôr 1 quilo de carne no mercado é uma sequência de normas, e para você pôr uma garrafa de cachaça, né? No mercado, você tem que obedecer a critérios. Eu, particularmente, ouvi falar, às vezes, que a gente vai acontecer, os outros colegas aí, né? Falando dessa questão da qualidade, etc. E, só para mim abordar um item aqui, que eu achei interessante que você falou, que estimular a melhoria contínua do produto. Talvez eu estava escutando uma palestra em Colatina, do doutor de Educação de São Paulo, e ele foi abordando vários critérios lá sobre avaliação, sobre educação, etc. E eu lá sentadinho, quietinho, ouvindo aquilo. Aí ele chegou numa pergunta que me chamou a atenção, depois ele explicou o porquê. E eu nunca mais esqueci disso, isso tem mais de 15 anos. Aí ele perguntou assim, qualidade existe ou não? Aí todo mundo falou assim, e eu, né, lá no frigorífico, qualidade, tal, exportação e etc. Aí ele falou, qualidade não existe. O que existe é a busca contínua pela melhoria do produto. Né? Ou seja, aquele conceito do ciclo PDCA lá de trás. E quando ele falou estimular a melhoria contínua, então o produto que você fabricava há 20 anos atrás, você diria que tinha qualidade, lógico. Só que os tempos mudaram. Se você ficou naquele conceito, às vezes, muito antigo, dependendo do seu produto no mercado, vem novas tecnologias, né? Novas normas, novos procedimentos que você tem que buscar para criar a melhoria contínua. Entendeu? Aí ele justificou. Né? Ou seja, a qualidade nada mais é do que a busca constante pela melhoria contínua. Então, um produto que foi de 15 anos atrás, ou foi feito há 2, 3 anos atrás, hoje, ele obedecendo esse conceito, ele vai sofrer melhoria. Uma coisa, exemplo, é os celulares, né? Você lembra quando começou? A voz, né? Aqueles pequenininhos e tal, etc. Olha que é hoje. Então, eu nunca mais esqueci isso, tá? Esse conceito. Me deixou meio assim desorientado, né? No momento, mas depois eu comecei a entender o porquê. Ele falou aqui. Um pouquinho, gente. A gente vai abordar aqui a segurança da operação de caldeira, né? Eu acredito que aqui todos os alambiques, de uma forma geral, eles têm caldeiras. Uns de maior produção, outros de menor. Para esses equipamentos funcionar direitinho, ele tem que atender uma norma regulamentadora, que é a NR13 do Ministério do Trabalho. Tá? E essa norma, eu diria que todos, das 38 normas, eu diria que é a mais complexa. E essa norma, junto que ela vem descrevendo todos os critérios, né, da parte de operação, fabricação, mas ela vem numa parte muito técnica. Eu vou estar falando aqui mais da parte operacional, aquela que é do chão, eu falo assim, do chão de fábrica, né? Perfeito? E a caldeira, dentro das indústrias de forma geral, eu vou arriscar em dizer que é o único equipamento que impõe respeito. Né? Todo mundo respeita, o Marrom, né? Veteranos também, outros colegas. Então, é o equipamento que impõe respeito. É comparado com uma panela de pressão dentro da sua cozinha. Tá? Então, se o equipamento não obedecer uma operação adequada, eu diria assim, até com responsabilidade, você pode passar por questões críticas, até de risco. Lógico que para uma caldeira, desculpa falar a expressão explodir,
ela tem várias etapas, né, de falhas, né? Mas o que nós vamos mostrar aqui, eu já dei várias fotos, várias situações, né, de chão de fábrica, né, para a gente poder passar para vocês e dizer que a coisa não é tão complexa assim, perfeito? Então, só um conceitozinho rápido, né? O objetivo da norma é estabelecer o requisito mínimo para a gestão da integridade estrutural da caldeira. Então, caldeira é feita de aço, né? Chapa, ela obedece uma norma ASA americana e tudo que está interligado a ela, barrilete, tubulações, tem que obedecer aos critérios de segurança, que a gente vai falar a seguir. Tem uma classificação também de acordo com a produção de vapor. Então, quando você tem A, B e C, né? Então, a categoria A são caldeiras com operação superior, né, a 19,98 kg, ou seja, são aquelas que você encontra aqui na nossa região, nas usinas de álcool. Então, tem caldeiras que trabalham aí com 80, 90, 100, 120 kg de pressão. É muita pressão quando comparado com a nossa na região, que é em torno aí, que é de 7, 8 kg de pressão, né? Então, e esse tipo de caldeira da categoria A, eu vou repetir, muito utilizada em usina de álcool, fábrica de celulose, etc. Nós chamamos de caldeira de recuperação porque ela aproveita o resíduo que é gerado no processo como combustível. Então, por exemplo, na usina de álcool nós queimamos o bagaço, né? Para você aproveitar, né, aquele resíduo como combustível e isso diminui o seu custo de produção. Perfeito? Então, e na categoria A, essas caldeiras ainda elas geram energia, elas funcionam com vapor suficiente para atender a produção de energia elétrica. Então, excelente. Ok. A nossa região, nós temos categoria B, onde nós trabalhamos nesse intervalo aí, eu vou arredondar os valores de 6 até 19,98 quilos. Então, são caldeiras de porte médio, em que você pode pôr até no caminhão e levar para instalar em outra região, né? Perfeito? E a categoria C são aquelas pequenininhas, e o pessoal chamava de foguetinho, acho que vocês devem ter visto, que ela trabalha com a pressão abaixo de 6 kg. Perfeito? Então, eu acredito que aqui atende mais a necessidade nossa aqui na região, é a categoria B. Perfeito? Então, A e B são as mais, né, as que têm em maior quantidade nas duas. A C já é mais para uma passadoria, hotel, às vezes, embora hoje os hotéis usam mais energia solar. Aqui então um exemplo de uma categoria B e aqui um porte maior de uma categoria A. Se você pegar papel Suzano, não sei se vocês conhecem aqui próximo de vocês, ali no Turi, a fábrica de celulose Suzano. Então lá, é claro que é muito maior que essa, equivale ao edifício aí de 12 a 13 andares de altura, cheio de tubos, todo dentro dela, para poder gerar vapor. 88 metros de altura. 88 agora? Isso aí. Né? Eu lembro lá na Aracruz, a primeira, que é a fábrica A que eles chamam, que hoje é Suzano, era em torno de acho que 12 pavimentos, né? Prédio, claro, a 12 andares, só que estão aumentando. Por quê? Deixa eu só adiantar uma coisa na frente. Na caldeira, o que manda, o que define a produção de vapor desse equipamento? É a superfície metálica. Não adianta você comprar uma caldeira pequena, eu estou saindo do lugar, desculpa. O que define a produção de vapor em uma caldeira são a superfície metálica. Quanto mais tubulação você tem no interior da caldeira, mais vapor ela vai gerar, que nós chamamos de superfície metálica. Então você tem uma troca maior e você, consequentemente, vai ter uma produção maior de vapor. Então, quando você está fazendo o planejamento do seu alambique, vamos dizer assim, acho que um dos primeiros itens em toda a indústria que precisa de vapor
a ser levado em consideração é a caldeira. Que tipo, quantos litros, ou quantos, acho que é o litro mesmo que fala, né, de cachaça eu quero produzir. Né? E aí você tem, eu quero produzir X, aí você tem que definir uma caldeira que produza lá 1000 kg de vapor hora, certo? 1 kg de vapor é igual a 1 litro d'água. Então, se uma caldeira é de 1000 kg, ela vai precisar de 1000 litros de vapor por hora, né, para trabalhar. Perfeito? E não tem milagre não, tá, pessoal? Comprou, é aquilo ali, não tem como você melhorar. Existem alguns recursos hoje que o pessoal faz antifornalha, né? Que são aquelas mudanças, aquelas adaptações que se fizeram de caldeira a óleo para lenha. Porque antigamente, eu vou até comentar isso aqui depois sobre o óleo, o gás e etc. Só para não fugir de sequência. Aí eu resolvi pegar algumas fotos de algumas caldeiras para a gente poder explicar os equipamentos ou os acessórios existentes nela e a função deles e as implicações, né? O que isso pode causar quando não feito de forma correta, que aí fica mais fácil para a gente entender esse panorama da caldeira, perfeito? E eu estou aberto a perguntas, tá? Se vocês perguntarem ou quiserem perguntar, está aberto. Aqui tem uma caldeira, você tem a vista frontal. Essa parte inferior você tem uma descarga de fundo. Depois eu vou ter umas imagens mostrando o porquê, né, que é importante essa descarga de fundo. Né, a gente já adianta que é para você eliminar o sódio solúveis presente na água. Quando você tem uma garrafa de água mineral, que você vê lá os componentes dela, potássio, bário, magnésio, né, você tem vários componentes. Aquilo ali para a gente é bom. Agora, para o equipamento é um veneno, tá? Porque ela trabalha com a pressão, essa da categoria B, em torno de 11, com pH, em torno de 11, 11,5. A nossa água de consumo, em torno de 6,5, 7, não sei se alguém aqui da área química também, tem aí o nosso professor, né, então em torno aí de 6,5, 7. Né? Na caldeira, em função da pressão, isso vai variando de 10 a 10,5 pH. E o pH abaixo desses valores, ele é ácido, né? Se ele é ácido, e aí? Qual a implicação negativa do nosso equipamento? Corrosão na tubulação. Aí todo aquele feixe tubular que você tem internamente, que é responsável para gerar vapor, né? Ele vai começar a enferrujar. Claro que não é do dia para o outro, vai começar a corroer. E isso aparece com o tempo. Talvez uns 5 anos, 4, 10. E aí você perde um tubo, claro, mas tem vários tubos, 100, 200, dependendo da caldeira, né? Até menos. Aí nessas comuns, em torno aí de 28, 30, 40, enfim. Aí você tem que isolar um tubo. Ele vai começar a vazar na parte lateral, né? Onde tem os espelhos. Aí você vai e isola aquele tubo, né? Aí, mas quando um começa a vazar, tu pode estar certo que já tem um monte querendo também vazar, porque já está comprometido. Perfeito? Então, pH abaixo de 10, 10,5. pH acima, né, ele vai criar o quê? Incrustação, que são aqueles sais minerais que eu falei para vocês, né, que vai estar presente na água, e você vai formar uma camada de incrustação de sais minerais. Nenhum dos dois é bom, é péssimo. A incrustação, você forma uma barreira térmica, né, que vai dificultar a troca. Por quê? As caldeiras, elas se dividem em água tubular e fogo tubular. A água tubular é quando a água passa dentro dos tubos. Normalmente, para a nossa região aqui, são aquelas caldeiras que tem uma antifornalha. Ok? Então, quando você tem a antifornalha, igual esse caso aqui, toda essa aqui é água tubular. Para trás você tem a caldeira em si, que é fogo tubular. Então, aqui você tem tubos, né? Ele é aquecido com a lenha, que é uma madeira renovável, eucalipto, aqui para a nossa região, e é a área de maior troca, de maior eficiência, né, de calor radiante. Então, nada mais justo que você ter os feixes tubular aqui dentro, em toda essa região, na grelha também. Depois
depois você vai para o segundo passo, que é a parte posterior, que é a caldeira em si. A partir dali, o fogo vai entrar dentro dos tubos e vai aquecer a água que está na parte externa. Perfeito? Então ali você tem que realizar periodicamente, de acordo com o ritmo de operação, né, limpeza interna nos tubos para remover fuligem. Porque a camada de fuligem, ela impede a troca térmica e a incrustação também. E existem cálculos, né, financeiros para isso, de acordo com a espessura em milímetros. Perfeito? Tudo isso leva então a baixa eficiência do equipamento. E só para adiantar, e como é que eu sei que ela não está legal, que ela não está produzindo o que eu quero? Para manter de repente uma temperatura constante, para tentar conseguir, né, um produto, né? Então, você vai estar monitorando na chaminé. Lá na chaminé você tem um termômetro, perfeito? E quando os gases quentes circulam no interior da caldeira, eles devem permanecer um tempo, perfeito? Chama um tempo de residência. Nós temos caldeiras de 1 passo, 2 e 3 passos. O passo não é muito bom, né? Que não é tão eficiente. Então, os gases quentes saem daqui, numa temperatura aí de 700, 800 graus, chega lá e vai embora. 2 passos, ele vem no sentido, bate lá no encostado traseiro, retorna e sai na chaminé. 3 passos, ela pega outro sentido e vai embora. Essa é muito recomendada porque ele é mais eficiente, ela vai gerar mais vapor e você vai aproveitar mais o seu combustível. Porém, a temperatura varia de caldeira para caldeira, né? Mas vamos dizer em média aí, numa caldeira de 3 passos, uma temperatura de 170 graus, saindo na chaminé. Claro, se você trabalha com essa caldeira constantemente, você vai perceber. Hoje eu fiz limpeza nela, final de semana, limpou tubulação, escovou. Na segunda-feira, quando você for operar, tu vai ver que a temperatura da chaminé vai estar menor, porque a eficiência térmica, né, dos gases que passam dentro dos tubos vai ser melhor e vai sair com a temperatura menor na chaminé. Quando começa a ver, no caso da caldeira fogo tubular, uma espessura maior de fuligem, né, que vai interferir na troca térmica, e já que existe, vamos simular com a situação, uma camada de incrustação nos tubos, na parte externa, que realmente acontece, o que vai acontecer? Esses gases quentes que circulam no interior da caldeira, eles vão sair com a temperatura maior. Aí você olha lá, caramba, 200, 220, e a caldeira também demora a aquecer, e demora a dar a resposta rápida que você está precisando. Ok? Já aconteceu isso com você já, né? Quem opera sabe. Perfeito, gente? Então, deixa eu só avançar um pouco. Então, aqui nós temos uma descarga de fundo, aqui temos outra, uma fornalha. Aqui é só lateral, né? Então a descarga de fundo ela fica na parte inferior, justamente para a gente eliminar esses sólidos solúveis presentes na água. Tá? E esses sólidos solúveis, eles se decantam a partir do tratamento da água. Né? Então ele joga todo aquele material para baixo, às vezes uma água suja, tal, água de poço, complexo, né? E ali você tem que fazer descarga de fundo. Nesse tipo de caldeira, onde ela é água tubular, a parte que mais sofre é a água tubular. Você não consegue ver o interior da fornalha. A água entrou ali, está incrustando e você não consegue perceber. Aí tá, eu abro aqui, né? Aí eu uso a expressão de varietar isso aqui e tal, mas não dá aquele resultado. Então toda caldeira água tubular, mais cedo ou mais tarde, ela vai entupir. Pode ter certeza. Tá? Em função do tratamento da água, dos sólidos solúveis presentes na água. Porque aqui também está. Aqui nós temos 2 registros, por quê? Quando você dá descarga de fundo, há uma tendência de soltar partículas de incrustação. Aí quando você fecha, pode acontecer de você retornar ao fechar o registro, ela agarrar ali e isso aqui ficar aberto direto. Aí você tem uma segunda opção.
Tá? E ao abrir registro para descarga de fundo, chama válvulas também, né? Abra devagar, porque a pressão interna é muito grande, 6, 7, 8 kg de pressão. Para passar uma curva dessa aqui, ó, um joelho desse, que não é indicado, que seria o ideal seria curva, né? Uma curva de high volta, né? Onde você tem uma saída mais suave da água com menos impacto, tá? Então, descarga de fundo, abre de forma bem lenta, para ela poder ir dando aquela vazão, né, aos poucos. Aí você vai seguir a recomendação do químico, a pessoa que está tratando a água lá da sua caldeira. Ó, cada hora você dá aí uma descarga de 3, 4, 5 segundos. É claro que você vai observar a produção. Se a produção está precisando de vapor, agora não posso fazer isso não, porque vai cair a pressão na hora que eu abro. Né? E abriu lentamente, fechou lentamente. Roda e pá, não. Fechou. De jeito nenhum, que dá aquele só lavando, né, em função da pressão interna da caldeira. Entendeu? Isso aqui é um exemplo de incrustação. Eu tinha uns tubos em casa, tinha um pedaço desse tamanho de incrustação, e eu acabei esquecendo. Foi tirado dentro da caldeira lá da empresa. Tá? Houve falha na descarga de fundo. Depois eles automatizaram. Aí você dá o tempo, ela abre, libera, sem ninguém pôr a mão. Certo? Então, essa camada que nós estamos vendo aqui é uma camada de incrustação. Isso não é bom. Aqui também é a mesma coisa. Tá? Isso aqui, ó, a parte metade do tubo é isso aqui. Ó. Isso aqui é incrustação. São sais minerais. Aqui eles contidos na água. A gente falou do sódio, potássio, magnésio, sei lá, estrôncio, todos aqueles componentes existentes na água é péssimo para caldeira. Isso aqui, para remover isso aqui, dificilmente você consegue. Mesmo se quiser uma limpeza química, mas deixa ele estar aqui, não funciona. Só um exemplo, lá na empresa, há uns 15 anos, 20 anos, uma caldeira passou um momento difícil lá, porque quando a gente trabalhando, o tubo de alimentação de água, que era por cima, estava nessa situação. Aí quando tinha o abate, precisava de mais vapor, a caldeira soava lá e você não conseguia atender a necessidade de injetar e a água não ia. Depois que foram perceber que esse tubo de alimentação ia ao caldeira conceituado, estava todo incrustado. Aí cortou aquilo, mudaram, tá? Só para citar esse exemplo, tá? Entender o que são os sais minerais da água. E a água de poço não tratada, ela pode gerar também isso aqui. Por que eu falo isso? Porque essas manifestações com relação a essas falhas operacionais, vamos dizer assim, o custo vem aparecer com o tempo. Daqui a 5, 8, 10 anos. Aí quando vem uma troca de tubo, aí o cara cai disposto. Quando vai ver o custo daquilo e a mão de obra. Está vendo aqui dentro? Não sei se dá para vocês perceberem, nós temos um conjunto de tubo, né? Porque já conhece. Então, essa é uma fornalha água tubular. Tá? Água dentro do tubo. Perfeito? Nosso diretor, tranquilo? Então, vamos lá. Aqui é uma tubulação limpa, né? Do normal. Aqui um exemplo, né? Tubulação com incrustação, né? Então você tem aqui essa camada interna, é a incrustação. Aqui é um sistema que você escova a caldeira, ou seja, essa caldeira aqui é fogo tubular. Os gases quentes entram aqui dentro. E aí ele faz a manobra, né? Então, como é 3 passos, ele vem para um lado, vai até o outro, depois ele retorna pela sucção da chaminé. Perfeito? E essa escova aqui tem uns conceitos seguintes: você pega uma escova de aço, como fosse um cotonete gigante, aí você fica ali, eles chamam varietar os tubos, né? Tá, o nosso colega aí, né, conhece e tal, até tirar toda aquela fluidez. E existe também essa escova, onde você põe uma mangueira com ar comprimido, você aperta um pouquinho, ela entra dentro do tubo e ela gira normalmente para você poder remover aquela fluidez que está ali. Então você só vai
né? Inserir isso aqui e ela vai removendo esse material. E aí o seu equipamento vai ter uma produção melhor. Aqui mais exemplos, né, de incrustações dentro do tubo. Né? Aqui um exemplo de uma caldeira antes. Esse aqui é dentro da caldeira, tá? Então, essa parte aqui é a câmara de vaporização, onde o vapor fica, né, acumulado, e daqui para baixo são os tubos. Olha só a cor deles, tudo incrustado. Essa aqui passou por uma limpeza aqui, uma decapagem, olha a diferença, antes e depois. Então, qual que vai gerar mais? Vapor. Essa aqui, né? Essa aqui, se você usa lenha, né, de uma certa forma, você vai estar jogando lenha fora, combustível. Né? Hoje eu não sei quanto está o metro cúbico da lenha aqui na região, está em 100, 110, 120. Quanto? 300 reais o metro cúbico de eucalipto. É porque tem a Suzano por perto, não? Quando consegue de lá, está mais ninguém. Mas o que vem de lá é só as pontas. É moldado. Os filé ficam para eles, né, cara? Você acha que eles vão vender aquela madeira top para produção? Eu lembro que em Colatina teve um pessoal na época que vieram aqui em Poço Amado, pessoal de lavanderia, um bitrem. Compraram, acharam que era um bom negócio. Quando chegou lá, chegou um monte de graveto, assim, cara. Você colocava, queimava rapidinho. Difícil, né? Mas a lenha, depois eu vou comentar, mas já vou adiantar, ela tem um porém. O custo-benefício é bom. Lá na região, o custo é menor. Que vem lá de Aimorés, Porto Preto, Alto Mutum, né? Baixo Guandu ali e tal. E a lenha, ela tem aí em torno de 20% a 30% de umidade, né? E ela precisa disso para formar brasa. Tá? Só que quando você compara, vamos supor, a lenha, antigamente tinha o óleo BPF, não sei se você pegou essa época, né? O óleo BPF tipo um pinche, você usa como combustível em caldeira. Então, o óleo ficou caro, porque o óleo era subsidiado pelo governo federal. E para nós lá, empresa, né, na época lá, é uma proporção, por exemplo, onde você gastava 500 reais com óleo, você gastava 100 com a lenha. Então a lenha ainda é um benefício para os processos que aceitam variação de temperatura, tá, pessoal? Você, né, está falando em qualidade, né? Então tem alguns processos, a gente fala aceitar entre aspas, né? Que ela varia a temperatura e pressão. Então a lenha, ela tem essa oscilação, igual o bagaço de cano. Aqui é o pH, somente, né? Aqui são as análises de uma água, né? Dureza, alcalinidade, cloreto, fosfato, cidro, sulfito, sólidos totais dissolvidos, né? pH, enfim. Então essas análises é o pessoal que mexe com o tratamento de água, né? Que vai trabalhar isso aí. Aqui descarga de fundo. Toda caldeira tem que ter estampado na sua frente o manômetro. Então o manômetro é o equipamento que vai te orientar, saber como é que está a pressão interna, né, lá da caldeira, e ela tem normalmente duas escalas, uma em quilo, perfeito, e a outra em litro. Então, normalmente se fala assim, a caldeira está, assim pergunta, qual a pressão que você está trabalhando? Eu trabalho aproximadamente aí 120. Então a gente já entende que é libra, né? Você pega 120, divide por 14,22, você vai achar em quilo, é o quilo, né? Bom, isso aqui é um plano só de Ô Elcio, orientação. só uma pergunta. Sim. Qual a proporção de uma caldeira para ela explodir? No caso daquela caldeira 1.800 kg, eu trabalho com ela com 50 kg. Não, 5 kg. 80 kg e 5 kg. Qual a proporção dela, o que eu gasto nela, o que eu uso nela? A possibilidade. Para poder estourar? É. Não. Bom, é o seguinte, tem várias situações aí, né? São algumas variáveis. Você já trabalha com uma pressão abaixo. Aquela caldeira sua, se não for a memória, ela é para 8 kg. 8 kg. Então você já está bem em uma pressão inferior, que é 5, né? Que já atende o seu processo. E você tem as válvulas calibradas, né? A primeira válvula deve estar com 10% acima de 5,
e a segunda válvula com 10, não, desculpa, não, 10. E a segunda válvula com mais 10% em cima desse 5. Então, por exemplo, se uma abre com 55, outra abre com 59, alguma coisa assim, 60. Né? Então, a possibilidade de romper hoje assim, é só se faltar água, né? Que a gente sabe que não pode. Né? Porque a água na caldeira, todo mundo sabe, mas só reforçar, a função número 1 da água é refrigerar o equipamento. Refrigerar. Todo equipamento que leva aquecimento ele tem que ter refrigeração. Né? Ou seja, o ar ou a água. Na caldeira é água. E a segunda função é gerar vapor. Certo? Então, deixa eu ver, cara. A princípio, assim, uma causa, né? Desde que ela atenda esse limite aí também. Muito embora as caldeiras, existe aí uns conceitos, né? Você tem a PMTA e a PMTP. A PMTP, pressão máxima de trabalho permitida. Então, vamos dizer que você trabalha com 5 kg, que é a sua PMTP. E você tem uma margem de segurança, né, acima disso aí, que a gente considera a PMTA, que seria 1,5 vezes. Então, 1 vezes 5, metade de 5, 2,5. Então, seguramente 7,5 kg ela vai suportar tranquilo. Porém, a partir daí você tem outra margem, mas não vamos passar daí. Nós precisamos da margem de segurança. Né? Então, todo equipamento é isso aí. E que nós chamamos também de pressão de teste hidrostático. Né? Tranquilo? Dúvida aí, gente? Pode falar. Nossa bomba que injeta água na caldeira queimou semana passada. Como a gente não podia parar a produção, a gente ficou injetando sob pressão, naquelas válvulas do lado ali. Abrindo, injetando água na pressão, a gente não teve ela numa pressão assim de uns 4 para poder injetar. Qual o risco disso? Eu estava trabalhando ali sem uma. Ela é lenha, né? Ela é lenha, né? Ela é lenha, né? Ela é a lenha. Olha só, primeiro momento, você acompanhar a garrafa de nível, certamente você estava acompanhando, né? Sim. Você tem que ter o visor de nível ali. Não deixar ele baixar, porque quando ele baixa, que os tubos já são dali. Mas quando ele baixa, os tubos de cima ficam descobertos. E os tubos têm que estar cobertos com água, tá? Então isso não é bom. Tá. Aí qual o risco disso aí? Né? Eu imagino que lá na caldeira, a garrafa de nível dela tem todo o sistema de alarme, né? Sirene. E aquele sistema de alarme, quando ele chega a soar, você ainda tem uma camada em cima de água, que dá para você buscar recursos, entendeu? Então, se o alarme que funciona normalmente não está funcionando, ou ele está lá, mas não funcionou, e você está injetando, você conseguiu injetar, o risco é você não deixar baixar o nível para você manter a refrigeração dos tubos de cima. Mas se os tubos de cima baixar, vai ter seu risco, mas nem tanto. O que vai acontecer é que eles vão destemperar, ele perde a resistência por causa da solda, porque tem que ter água, e ela vai vazar de cima. Agora, se baixar muito, aí você já pode preparar assim. A gente recomenda areia, né? Você tem areia, uns tonéis de areia lá, né, com a pá, você jogar dentro da fornalha para tentar abafar aquela chama, entendeu? E fechar em cima a saída de vapor para você não perder nível de água, não dar descarga de fundo. Mas aumentar a pressão, tá, mas as válvulas, o papel delas é esse. Aumentou a pressão, ela, aí baixou, ela volta normal. Entendeu? Você tem que manter a água dentro dela. Tá? Então, você viu que o negócio ficou difícil, tal? Então, fecha em cima, mantém lá uma caixa de areia lá, ou vários, aquele recipiente de óleo que tem de poço, né, de caminhão, corta uns 5, 10 aqui, deixa lá tudo direitinho, já na medida para você jogar, né? E pronto, e tem que esperar aí a bomba, acertar, porque essa bomba injetora você precisa de uma pressão, né? Em torno de 4 kg, 5 kg e tal. Se ela estiver muito baixa, você não consegue, entendeu? Então, mas o recurso é esse, é não deixar baixar o nível. Se baixou, fecha a saída, desliga tudo e tenta tirar a lenha se possível. Muito embora a fornalha funda às vezes, né?
aí fica difícil ter uma enxada, sei lá, uma coisa para você arrastar ali de dentro. Jogar água jamais. Mangueira, vou pegar mangueira, não, choque térmico, aí você perde tudo. Que o frio com a superfície quente da fornalha, você vai causar um choque térmico, aí ela vai destemperar, a solda vai soltar e você vai perder tudo. O aço perdeu a qualidade dele. Não sei se eu consegui responder essa questão. Valeu. Tá? Mas o ideal, a gente recomenda, caldeiras, você ter 2 bombas de alimentação de água. Né? Uma A e uma B. Aí uma semana você trabalha com uma semana você trabalha com outra, porque pode acontecer uma pane elétrica e você ficar meio ali, e agora o que é que eu faço? Então, se você tem uma segunda, vale a pena você instalar, investir, é um custo-benefício, sendo que a sua produção depende dela. Aí ver o mercado direitinho, a pessoa está lá para te ajudar, sabendo que essa pressão dela tem que ser maior do que a pressão de abertura da válvula. A pressão da bomba, seja de 3, 4, 5 estágios, ela tem que ser superior para poder empurrar a água lá dentro. Tá bom? Entendeu? Toda caldeira tem que ter estampado na sua frente a placa de identificação. Isso é obrigatório por lei, tá, gente? Então lá tem o tipo, modelo, o ano de fabricação, superfície de aquecimento, foi aquilo que eu falei, E quanto maior a quantidade de tubos, maior a superfície de aquecimento e maior a produção de vapor. A PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, que já é a pressão de projeto, com a margem de segurança, teste prostático, órgão, inspecionado, e a categoria TB. Isso é como se fosse a nossa carteira de identidade. E junto com a caldeira, a inspeção, não sei se o pessoal da certificação eles cobrem essa parte, junto ao processo lá, no Alambique, você tem que ter o prontuário da caldeira. O prontuário é como se fosse a certidão de nascimento. Toda a caracterização do equipamento, tubo, como é que especificação de tubo, válvula, manômetro, enfim, toda a caracterização do equipamento. Que é caracterização? É a descrição de todos os acessórios. Certo, senhor prefeito? Tá legal aí? Aqui, deixa eu começar. Aqui é um painel elétrico. Cuide bem do painel. O painel tem que merecer todo o carinho. Tá? Não deixa gambiarra, não. Porque o painel, a gente chama, faz parte do sistema nervoso, sistema elétrico. O sistema elétrico a gente chama lá na mecânica de sistema nervoso. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, a sua caldeira funcionando lá, você ir lá, Aí você tem lá, garrafa de nível. Aí ela vai consumindo água, chega lá embaixo, você tem um eletrodo, a gente vai abordar ali, tem as imagens. Então, esse eletrodo chegou embaixo, o que acontece? Ele vai acionar o comando elétrico, para a bomba entrar, não é isso? Então, esse eletrodo manda um sinal elétrico para o painel, e o painel manda o sinal elétrico para a bomba. Falou, bomba, manda água para nós aí, que a água aqui está batendo. Aí você ouve de ouvido, você percebe a pum, Cadê o nosso operador aqui? Operador? Que o operador sabe, de ouvido. Aí a bomba entra, pum. Aí falou, opa, beleza, está tudo redondinho, Aí quando chegou no nível máximo, o eletrodo lá de cima manda o sinal elétrico para o painel, e o painel avisa a bomba, já tem água demais aqui, pode parar. Aí a bomba para. Quando você tem exaustor, eu não sei se todas as caldeiras aqui têm sistema de exaustão, tem? Vocês lá? Beleza, então vamos pegar o exemplo nosso lá. Então, o exaustor, ele também está ligado no painel elétrico, por meio de um pressostato, não é isso aí? Então, você caiu a pressão, porque a lenha vai consumindo o bagaço, e o vapor vai sendo liberado. Você tem que atender a produção, tem que lambicar, o termo, E aí, o papel do exaustor é para puxar os gases quentes que estão na fornalha, fazer circular dentro da caldeira, e nessa circulação ele vai aquecer a água,
e vai sair pela chaminé. Esse tempo que esses gases ficam aqui dentro, chamamos tempo de residência. Né? Então é o tempo que ele vai passeando ali, porque se o exaustor puxar muito rápido, aí não vai aquecer o tubo. Um exemplo muito comum é aquele fogãozinho lá dos nossos avós, da nossa, tem muito perto também, né? Onde a pessoa coloca aquela latinha na chaminé, aí você põe a lenha, né? Aí se você deixar a latinha aberta, a chaminé puxa muito rápido os gases quentes. Aí as panelinhas do fogão não vai aquecer. Aí você, sem conhecer de física, química e nada, você vai lá e vai estrangulando a latinha. Aí quando você estrangula, chega um ponto que você vê que o fluxo de ar que circula aqui na chapa, entre as panelas, diminui, a lenha vai durar mais, vai aquecer a panelinha, certo? Então o exaustor, ele faz mais ou menos esse papel. É tanto que nas caldeiras a lenha nós temos um damper, que você consegue regular a saída desses gases quentes, certo? Deixa eu ver o que faltou aqui na minha explicação. Sobre o exaustor. Aí caiu a temperatura, aí o exaustor tem que puxar os gases quentes. Aí o que acontece? O pressostato manda um sinal para o painel manda um sinal para o exaustor. Amiguinho, vamos trabalhar aí, vamos tirar isso aí, porque nós temos que aquecer o negócio aqui, porque a temperatura está caindo, a pressão está caindo. Aí o exaustor, bum, né? Quando ele está com o eixinho bem bacana, certinho, ele funciona suave, né? Agora, quando ele já está bem usado, ele faz um barulho, mas o importante é que ele funcione. Aí na primeira manutenção que você tiver, vai lá, lubrifica, porque o exaustor fica perto de uma área quente, que é a chaminé. E aquela graxa tem que ser uma graxa mais especial para ele poder lubrificar o rolamento. Tranquilo? É mais ou menos isso, né? Agora vamos falar na segunda parte. Tem empresas maiores que consomem muito vapor, você tem o quê? No exaustor, o inversor de frequência. O inversor de frequência é para economizar combustível. Então, a sua caldeira, vamos supor, chegou lá 8 kg, está bem cheinha lá de vapor, né? E a fornalha está lá, vamos considerar lenha, né? Eucalipto, madeira. Aí ele começa a cair a pressão, o pressostato manda vir o painel avisa o inversor de frequência, ele começando a funcionar devagarzinho para aproveitar aquela caloria que está lá na fornalha. Aí vai puxando devagarzinho. Por quê? Nas caldeiras tradicionais, o fogo está lá, a fornalha está queimando e você não está aproveitando muito aquilo. Com o inversor, você consegue aproveitar e você tem um rendimento maior, né, do seu combustível, que é a lenha. Então ele vai puxando até chegar um momento que você tem que alimentar. E só para reforçar um exemplo, já tem caldeiras lá no sul, em que ela tem inversor de frequência na bomba de alimentação de água. Então ela não deixa baixar daquela queda. À medida que a água vai caindo, o inversor vai acionando a bomba de água e ela vai alimentando. E não deixa dar aquela queda. E você consegue manter a sua caldeira no rendimento melhor. Perfeito? Alarme, muito isso importante, nós falamos, né? Toda caldeira obrigatoriamente tem que ter um alarme. Se não tiver funcionando de vocês, por favor, providencie, né? O alarme é amigo do operador, amigo do dono, porque é onde falta água, ele abre lá e você já fica esperto, né? Sabe que você tem que tomar uma providência. Tá? Se falhar, imediatamente procura consertar. Aqui é só um acesso, né, na parte de cima, uma escada, descarga de fundo. Aqui nós temos boca de visita. A boca de visita, quando é época de parada de manutenção, você faz a abertura, né, longe do parafuso, mas se um dia forem mexer, esteja com uma equipe boa, preparados, com paciência, porque aqui requer uma boa junta, tem que trabalhar aqui direitinho, lixar, né, quando for fechar. Agora, abre por quê? É para fazer limpeza, para fazer verificação dos tubos, como é que está de incrustação, se tem muita lama, porque você não consegue descarregar tudo na descarga de fundo, tá? Então, absolutamente quanto água. Mas, para fechar, tem uma equipe boa, tá? Porque, rapaz, dá uma dor danada, você fecha isso tudo com impressão e começa a vazar. Aí você tem que refazer o trabalho. E você refazer, cara, é doído, tá? Injetor. Foi o injetor da nossa colega lá, né? Esse maldito, né? Então o injetor, olha, esse equipamento é muito bem bolado.
o cara que inventou isso aí, eu até saber o nome dele, tem que tirar o chapéu para esse cidadão. Por quê? Ele aproveita a pressão interna da caldeira, está nessa parte aqui, mas a água tem que ser água fria, não pode ser água aquecida, água fria. Aí você, primeiro, normalmente você abre isso aqui, depois abre esse, gira essa borboleta até um cone, aí essa pressão aqui, ela consegue puxar a água, aqui é uma válvula de retenção, né? Ela consegue injetar dentro da caldeira. É muito demorado. Tá? É muito demorado. E aí, pelo menos uma vez por dia, dois, faça um teste com cada dia na bomba injetora. Você ter certeza que ela está te atendendo. Não deixa ela esquecida, não. Vai lá e faz um treino, né? Ó, vamos ver como é que está isso aqui. Vai, opera direitinho, já deixa ela no ponto, né? Tudo certinho. Se você precisar, imediatamente você já tem como acionar. Aqui é o tratamento de água, aquilo que nós falamos, tem a bombinha dosadora, aqui tem o produto, né, que chama, tá? E você regula isso aqui de acordo com a produção de vapor, né? Isso aqui é fornecido pelo químico lá que trata da água, certo? Ela tem uma mangueirinha, quando a bomba entra, aí aquela bombinha anterior começa a pulsar e ela começa a alimentar a água da caldeira. Ok? Então esse é o tratamento que você vai dosando ali para eliminar aqueles sólidos solúveis e pode gerar incrustação, que não é saudável. Você não consegue ver, mas ela está lá. Então se você diminuir esse volume, melhor ainda. Está claro? Aqui nesse exemplo aqui é uma caixa d'água, né, para alimentação da injetura. Isso aqui é só uma saída, isso aqui é um ciclone. O ciclone, ele é utilizado para eliminar os particulados da caldeira, aquilo que vocês atendem a parte ambiental. Então, eu não sei aqui se a parte ambiental quem fiscaliza é a prefeitura, se tem um órgão, ou é o IEMA. Né? Então, a gente tem esse sistema que é o ciclone, onde ele tem um ciclo que gira, né? E aí você consegue recolher o pó. Como eu acredito que a maior parte dos alambiques fica mais na área rural, vocês não devem ter problema com o vizinho. Mas quando ela está dentro de um bairro, aí você precisa ter um sistema, né, que elimina essa fuligem, seja um ciclone ou um lavador de gases, né, que é a boa aspersão e umidificação. Aí você consegue reter, né, toda aquela fumacinha, aquela poeira, aquela fuligem, né? Essa é a briga das mulheres Eu ia falar a mesma coisa. Pois é, mas isso aí é sério, né? E aqui, não, mas isso vocês lá acham, ninguém perturba demais você não, né? A mulher de casa, né? O Valdeci, Só lava a roupa desse da caldeira, forma de um. aí pronto, aí vem o vento, né? Joga em direção varal, aquela roupa branquinha. E ela tá cheia de razão, né, cara? Não adianta. Rapaz, não subestima a mulher. Mas vamos lá. Então, ciclone. Esse aqui é o inversor mecânico, né? Nossa, aqui é um equipamento enorme, né, que ajuda. Esse aqui é um dumper que regula a saída, né, dos gases quentes, que vai para a chaminé. Termômetro da chaminé. É importante, tá? Se ele estiver vibrando muito, quebrar, porque ali tem que ser exaustor, compra um termômetro que seja glicerinado, né? Ele tem glicerina, óleo, né? Então ele suporta a vibração e não rompe. Mas quem não tiver, assim que puder, coloca, porque é o único meio que te fala como é que está o rendimento da caldeira, se você for pensar direitinho. A única informação que você tem visual é o termômetro. Todo o processo lá da cachaça, né? O termômetro é seu amigo, em todo sentido. Essa é uma chaminé, essa aqui é toda inox. É tipo aquela que o Armão comprou lá, né, mano? Eles amigos, é negócio da. Aqui você coloca os equipamentos para fazer a coleta dos gases quentes, né? Aí tem um processo físico-químico que vai analisar como é que está essa emissão gasosa. Aí a empresa te manda um laudo para você depois, né, por meio lá da sua do pessoal do meio ambiente, você vai enviar isso para o IEMA. E na região nossa lá, vocês não é diferente,
pelo menos uma vez por ano você tem que fazer análise atmosférica. Tá? Se não chegou até vocês é porque não foi a hora, mas vai chegar. Certo? É obrigatório por lei, né? Emissão atmosférica. Lá na empresa, eles pediam 2 vezes por ano. Eu pedi, poxa, mas a lei que a gente quer é mesmo. Vamos passar para 1. Aí a gente passou para anual. Essa chaminé você conhece? Pois é. Qual o segredo dela? A altura, eu sempre digo. É a altura, porque ela tem um arrasto muito bom para o processo dele que queima bagaço. Né? Depois a gente fala um pouquinho do bagaço. E depois você fez um armador em casa aqui, né? Também para que a mulher está brigando com ele lá. Mas ele já parou de usar. Oi? Ele já parou de usar. Não, mas Já acontece que brigou com ele de novo. Mas não é o chaminé não. O problema lá, que nela ali, dentro dela eu fiz um chapéu chinês. Ah, sim, isso. Entendeu? Lá dentro. E o chapéu ele é alto, mas ele segura um pouco. Aquela vez você falou fuligem. Aí um dos donos lá falou, não é fuligem não, rapaz, É picumã. picumã. É bacana. É um termo indígena, né? Mas legal. Então, opa. Então isso é importante, tá? Porque quanto mais alta a chaminé, mais ela tem um arraste. Então, no caso lá do bagaço, você consegue, né, fazer com que entre um volume de massa, assim, de ar, para você fazer a queima, né? Vamos chamar assim, de forma simplificada. Nessa caldeira aqui, essa aqui é a saída, ou melhor, é a chegada, né, dos gases quentes, que vai para a chaminé, que ela viu, uma placa. Então, essa aqui é a parte de trás da caldeira. Então, para limpar essa caldeira, você tem que tirar esse monte de parafuso, a portinha abre, você vai fazer o sistema. Essa aí, se ele falar, amanhã você vai vir limpar, ele fala, eu estou com dengue. Eu tinha 2, eu tirei um, eu tenho um agora. Eu tenho um, né? E aqui você tem que montar um arame. Então, essa caldeira ficou alta. Né? Ficou legal. Aqui é o ciclone. Né? Aqui é a parte que eu falei para vocês, que é a descarga de fogo, que é a boca de visita. Descargas. Aqui é a parte de cima, onde você tem a boca de visita, para ver a inspeção de tubos. Aqui são as válvulas de segurança obrigatórias por lei, tá? Elas têm que ser calibradas anualmente, para você ter certeza que elas vão estar abrindo na pressão correta e, quando utilizadas, o correto é que o vapor que sai daqui que seja jogado para fora, seja lançado para fora da área para não machucar ninguém, né? Queimaduras e tal. Então, cada caso é um caso, tem suas particularidades. Aqui é o selo, né? Da válvula, tal, direitinho. Esse aqui é o pólipo, etc. Mais válvula, aqui é o selo dela, de calibração. Pessoal, válvula e manômetro tem que ser calibrado, tá? Obrigatório, fala na norma, entendeu? Por quê? Aquela temperatura que está no manômetro, você tem que saber se ela é real. Porque se ela não for real, todos os manômetros podem implicar na qualidade da cachaça, né? Inclusive, eu acredito que, não vou querer falar muita coisa, que esses manômetros têm que ser certificados, calibrados. Você ter certeza que, por exemplo, que 2 graus ali, 4, 5, é aquilo que está ali. Né? Ele é real. Essa aqui é aquela garrafa que eu falei, o visor ficou na parte de trás, então aqui tem 3 eletrodos. Tá? E esse aqui é que se comunica com o painel. Então, esse aqui é um dos equipamentos, assim, dos acessórios muitíssimo importante na caldeira, tem que estar funcionando redondinho. Tá? Aqui o injetor, tal, visor de nível. Quando começa a vazar aqui, naquele visor, às vezes com o tempo, essas juntas aqui, né, elas se desgastam, então você precisa fazer a troca. Esse vidro você consegue comprar em grande. Você pega um cara bom lá, um mecânico bom, que consegue cortar ali no skin de poste, ele consegue cortar. Tá? Então, esse aqui é o visor de nível. Então, esses anéis também é bom ter guardadinho lá, e é sempre bom ter um desses. Se aqui romper, se a pessoa não conhecer esse aqui, ela sai correndo. Em desespero. E o segredo, se romper, já aconteceu com você?
Ela lá, já, né? Lá, até quando é descarga, ela também ainda não vive com não é bombeira. Não, mas é por isso que é bom entender que a descarga de fundo é uma necessidade, né, para você.